com alegria, otimismo e especialmente com a graça de Deus, novamente aqui nos encontramos no estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores a mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre, sem dúvida nenhuma, é uma satisfação e uma alegria também para a gente. Quanto é bom e agradável, sem dúvida nenhuma, cada dia sabermos agradecer ao Pai do céu o repouso tranquilo, quando temos a graça de despertar. Então, o repouso tranquilo da noite, quando tantos, como vigias, por exemplo, taxistas, enfermeiros, médicos, pilotos, caminhoneiros, motoristas de ônibus, especialmente também pescadores embarcados em alto mar na sua pescaria, ou mesmo em navios transatlânticos, trabalhando a noite toda, e tantos outros como cozinheiros e garçons, passar a noite no trabalho, e ainda outros, devido às enfermidades e às dores do seu corpo, não conseguiram conciliar o sono durante a noite. E aí, claro, a noite foi interminável e bem como insuportável. E quanto melhor ainda quando invocamos o nosso bom anjo da guarda, que Deus nos concedeu no dia de nosso batismo, quando recebemos a graça santificante. E quantos que já me disseram, Padre Pedro, como é bom quando a gente reza de manhã ou mesmo durante o dia, agradecendo ao anjo da guarda e pedindo a proteção do anjo da guarda, especialmente quando você, por exemplo, está no volante do seu automóvel, ou do ônibus, ou do caminhão, ou na moto. Procure fazer essa pequenina oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me governe, guarde e ilumine. Amém. E também, ontem me dizia uma pessoa também, Padre Pedro, eu não compreendo certas pessoas que se levantam de manhã, nem sequer fazem sinal da cruz, nem sequer sabem agradecer a Deus à noite, ou mesmo durante o dia, quando nós sabemos que a nossa vida está sempre nas mãos de Deus. E por isso mesmo, é bom que a gente se coloque diariamente, já começar pela manhã, sob o olhar e sob a proteção daquele que nos criou, daquele que nos conserva em nossa vida. E Deus é o dono da nossa vida. Eu que visito tantos hospitais, nas UTIs, eu mesmo vejo pessoas como que assim, os médicos até dizem, os enfermeiros, Padre Pedro, essa pessoa aqui, claro que eles não dizem para o paciente, mas falam para a gente, em segredo. Essa pessoa, talvez hoje mesmo, essa madrugada, vai passar para a eternidade. E qual não é a admiração do médico ou dos médicos e dos enfermeiros, quando a pessoa, depois de uma semana, 8, 10 dias, pronto, recebeu alta. E outras pessoas que pareciam que iam receber alta, que estavam melhorando na sua enfermidade, e de repente veio um problema sério e a pessoa partiu desta vida para a eternidade. Então aqui nós vemos claramente como Deus é o dono da nossa vida. Quantos desastres, por exemplo, até de avião, ou de automóvel, ou de ônibus, que morreram diversas pessoas,
e outra pessoa saiu completamente ilesa, sem nenhum ferimento, ou com ferimentos leves, por assim dizer. Somente partiremos desta vida quando Ele nos disser: chega a tua existência terrena, realizaste o bem. Ou, infelizmente, é triste quando a pessoa passa por essa vida não realizando o bem. Parte agora para receber a recompensa da tua existência, assim como os santos. Hoje, os santos de hoje, Santa Edviges. Santa Edviges, se você não sabia ainda, é a padroeira dos endividados. Padroeira também dos pobres, mas note bem, padroeira dos endividados, mas daqueles endividados que têm boa vontade de pagar a sua dívida, que tem um firme propósito. Houve um problema, uma situação difícil na sua vida econômica, e ali, mesmo que tenha boa vontade, mas não tenho dinheiro suficiente, mas tenho a boa vontade e o propósito que assim que melhorar a situação, irão pagar a sua dívida. Quanto isso é importante. Então, a padroeira é Santa Edviges. E por que não? Veja que oração bonita nós temos aqui, vamos rezá-la. Quem sabe você nunca ouviu esta oração. Talvez você, prezado telespectador, nem sabia que Santa Edviges é a patrona, é a padroeira dos endividados. Onde rezamos: Santa Edviges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticaste. Que em vida praticastes, suplicando, vos pedimos que sejais a nossa advogada, para que nós obtenhamos de Deus o auxílio de que urgentemente precisamos para a nossa vida. Especialmente, quem sabe, quantos telespectadores, que, ou mesmo outros parentes nossos, quem sabe, com essa situação econômica que o Brasil está passando, infelizmente, com tantos desempregados e desempregadas, quantas pessoas que estão numa situação difícil. Eu sei de pessoas, por exemplo, que infelizmente, tanto ele como ela, em o seu trabalho, e, por uma razão ou por outra, a empresa fechou e eles ficaram sem emprego. E pior ainda, eles tinham um pagamento, mensalmente o pagamento do seu veículo, e então tiveram que se desfazer do seu veículo. Então, uma situação nada agradável. Então, alcançai-nos também a suprema graça de um dia recebermos a salvação eterna. E pedimos, então, que Santa Edviges olha por todos e cada um de nós, mas especialmente pelas pessoas pobres, pelas pessoas carentes e as pessoas endividadas. Ainda também celebramos hoje Santa Margarida Maria Alacoque, aquela que especialmente no dia 27 de dezembro de 1673, enquanto que estava em adoração diante do Santíssimo Sacramento, ela teve a graça de ter a visão, lhe apareceu o Sagrado Coração de Jesus e apontou o seu coração aberto
pela chaga da lança do soldado Longino, que era pagão e que naquele momento recebeu uma graça de Cristo Jesus e se converteu, tornou-se um grande seguidor da mensagem de Cristo e hoje ele é invocado como São Longino, um santo. E o Sagrado Coração de Jesus lhe apontou o coração, também coroado de espinhos, e disse para Santa Margarida Maria Alacoque: eis o coração que tanto amou os seres humanos e deles, da humanidade, recebe tanta indiferença, tanta frieza, tanta ingratidão. Realmente, quantas pessoas que Cristo Jesus deu a vida, derramando o seu sangue por nosso amor, para nossa salvação, e desprezam a Cristo Jesus, não seguem a sua mensagem, andam pelo caminho das trevas, o caminho errado, o caminho da mentira, do ódio, das drogas, da luxúria, da desobediência dos mandamentos, na roubalheira, e trazendo tristeza para o pai e para a mãe. Quantos pais tristes exatamente porque filha e filho ou filhos não têm um coração bom, um coração voltado para o pai e para a mãe. Ao passo que há tantos e tantas outras filha e filho ou filhos que realmente procuram sempre dar alegria. Ainda ontem lá no UTI, lá no hospital, um pai me dizia: meu Deus, Padre Pedro, meus 3 filhos, 2 filhas e um filho, mas tenho um carinho, amor, e não me deixo aqui sozinho, sempre aqui no hospital, de noite, de dia, já estou aqui uns 8, 10 dias, sempre um revezamento. Bonito isso, é um carinho maravilhoso. Então procuremos sempre fazer o bem para os nossos semelhantes. Às vezes um aperto de mão, às vezes um sorriso. Tudo isso anima o nosso semelhante. E temos ainda hoje São Geraldo Magela, São Martiniano, São Saturniano e mais seus 2 irmãos mártires que derramaram seu sangue por amor ao Cristo, e Santa Máxima e Monolino. São diversos santos que a gente nunca ouviu falar. E os santos mais diversos, porque existem santas e santos no mundo inteiro. Por exemplo, no campeonato mundial, os jogadores, por exemplo, de tantos países, quantos nomes diferentes que nós nunca ouvimos. Escutei um dia um comentarista de futebol dizia: mas esse nome é tão complicado, até difícil da gente pronunciar. Claro, mas cada um tem o direito. Nós sabemos que quase são mais ou menos umas 6.000 línguas, dialetos e línguas no mundo. Cada povo, então, tem a sua língua e também, mesmo no Brasil, por exemplo, quantas pessoas polonesas, ou japonesas, ou alemãs, ou mesmo italianas, têm nomes difíceis. Nem sempre é fácil pronunciarmos. E aqui também, então, os santos, a Igreja Católica, como Cristo Jesus e Deus, como diz claramente Jesus Cristo, diz mais de uma vez:
Deus e Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, ou seja, não faz distinção de pessoas. E tem passagem bem clara, onde diz também, os seres humanos muitas vezes olham por aquilo que as pessoas têm, como andam vestidas, se tem um rosto bonito, se tem capacidade intelectual. Os seres humanos sendo bem vestidas, os seres humanos, diz a própria palavra de Deus, olham muitas vezes pelas aparências, ao passo que Deus olha por aquilo que nós realmente somos. Aliás, me lembrei agora de um senhor que me disse, é noutra capital, não é Santa Catarina, é noutra capital, onde ele disse-me para mim, um dia eu passei diante de uma loja, já faz muitos anos, e eu vi lá uma caminhonete muito bonita, e eu estava para comprar uma caminhonete. E fiz o propósito. E cheguei em casa, inclusive, eu disse para a esposa, disse-me este senhor, já deve fazer uns 14, 15 anos, ou mais, ou menos, e eu vou comprar aquela caminhonete. Tá bom, diz a esposa, você que sabe, eu tenho um dinheirinho, mais ou menos, tá bom, e vou comprar à vista. O que é que aconteceu? 1 ou 2 dias depois, eu passei, fui lá na loja, mas eu fui assim, de short, uma camiseta, era muito quente, e também de chinelão. Fui lá para a loja e, com dinheiro nos bolsos, tudo, dinheiro vivo comigo. Até podia alguém me roubar, mas não aconteceu nada. Quando eu ia subindo ali para os degraus para a loja, veja o que aconteceu. Ao meu lado também logo subiu um senhor de terno, de gravata e tal. O que é que aconteceu? 2 pessoas, e não tinha ninguém na loja, a não ser esses 2 revendedores, também eles estavam de gravata, e simplesmente foram atender aquele senhor. Veja bem o que aconteceu. É interessante, aquilo que Cristo diz, os seres humanos olham para a aparência. Bem, ele me disse, eu fiquei esperando, e fui olhando o carro, tudo isso. E a conversa dos 2, um deles podia vir ao meu encontro, mas não vieram, certo? Pensaram que eu era um mendigo, que era um pobre, tal. Veja, Cristo não erra. E os 2 ficaram lá, olha, dizia ele, Padre Pedro, no mínimo uns 18, 20 ou 25 minutos. Mas eu fui olhando os carros, tudo isso. Daqui a pouco eu escutei o homem dizer, olha, eu vou ver, talvez na outra loja, lá parece ter uma proposta um pouco melhor, eu não tenho dinheiro vivo agora para pagar à vista. Mas, quem sabe lá, vou ver lá. Se der, eu volto para cá. Está muito bem. Aí se despediram. Os 2 vieram ao meu encontro. E o senhor o que é que queria? Não, eu vou dizer para vocês. Está aqui, ó, dinheiro. Parece que era 80 e poucos mil a caminhonete naquela época, se eu bem me lembro. Está aqui o dinheiro. Eu vim aqui com um propósito. Pagar à vista a caminhonete, e disse até para a esposa e tal, ela disse, olha, muito bem, compre então a caminhonete, tal, os nossos 2, 3 filhos, tal, eu vou ficar muito contente, mas olha, felicidades para vocês, saúde. Mas como? Não, mas nós não vamos vender já para o senhor, já vamos atender o senhor? Não, obrigado. Eu fiquei esperando uns 18, 20, 25 minutos. Obrigado. Agora eu vou na outra loja, tal. E os homens vieram até embaixo ali,
fora da loja? Não, mas vamos fazer um bom negócio, tal. Obrigado. Vocês deram preferência para o senhor de gravata, o dinheiro está aqui e tal, pronto. Vejam só. Eu sempre me lembrei desse caso também, e hoje então, acho que foi a primeira vez que eu coloquei para ver como realmente aquilo que Cristo disse, aliás, Cristo disse, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Continuam sempre presentes as palavras de Cristo Jesus. Eu quero já aproveitar, nesse final de semana, ou seja, do dia 19 a 21, haverá a festividade de São Francisco. São Francisco de Assis, nós sabemos que foi no início, dia 4 de outubro, é o patrono da ecologia, mas muitas igrejas e comunidades realizam a festividade, mas durante o mês de outubro, como acontece ali no Cobrasol, aqui perto, no Cobrasol, a festividade de São Francisco de Assis e Santa Rita de Cássia, com um bingo. No dia 19, então, o bingo, e no dia, às 20h15. Dia 20, sábado, às 19h, a missa animada com a Associação Coral de Florianópolis. E domingo, dia 21, às 17h, 5h30, haverá, então, a bênção dos animais. Há muitas pessoas que levam o cachorrinho, o gatinho, o cavalo e tal, e vai ser na frente da igreja. É claro que não dá para levar o animal dentro da igreja, tudo isso. Um cachorrinho, até um gatinho, vai lá. Mas então a bênção dos animais, sempre bom, porque o animal também pode ficar doente como nós, e nós sabemos quanto é importante a saúde. Aliás, há muitas pessoas, eu que visito os doentes, quantas pessoas que dizem, pois é, Padre Pedro, a gente dá valor à saúde quando? Você bem sabe também, quando a pessoa está doente. Ontem eu visitava um jovem que já está 2 meses e meio num dos hospitais da Grande Florianópolis, parece que ele tem 21 ou 22 anos, já amputou uma perna, tal, né? Enfermidade acontece quando a pessoa menos espera. Então, no domingo às 5h30, a bênção dos animais, na frente da igreja, às 18h a procissão, com a imagem de São Francisco de Assis, e às 18 e às 19h a procissão, e logo depois a procissão, a Santa Missa. O Padre Alcides, pároco, bem como o CPP, Conselho Paroquial de Pastoral, e os festeiros, padrinhos e madrinhas, convido a todas as pessoas que desejarem e que puderem dar a presença. Também dia 3 de novembro, sábado às 10h, na igreja Nossa Senhora do Rosário, onde o Padre Carlos Adão é pároco, teremos a missa presidida por nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Yenck, a missa às 10h, que com a ordenação presbiteral do jovem diácono Paulo Sérgio Chaves. E a primeira missa será no outro dia, no domingo, dia 4, às 19h30. E, especialmente, também neste final de semana, haverá a festividade em louvor de São Pedro de Alcântara, o nosso município vizinho aqui, São Pedro de Alcântara, que é uma comunidade que iniciou em 1829. Quantas pessoas que nasceram em São Pedro de Alcântara, que foram para Blumenau, para Jaraguá do Sul, para Braço Norte, para Forquilhinha,
lá no sul do estado, para Luiz Alves. Inclusive a minha mãe, Paulina Regina Queires Weber, nasceu também lá em São Pedro Alcântara, e como jovem também o vovô Egídio Weber e a Regina Queires se mudaram para Luiz Alves. Bem, mas então a missa às 8h30, presidida pelo nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Yenck. Então, é bom que a gente se lembre também de São Pedro, esse grande evangelizador da palavra de Deus. E ainda nós precisamos, então, voltar um pouco, aliás, uma pequena reflexão. O Papa Francisco, ele nos pede que nós procuremos votar com consciência. Veja o que diz o Papa, falando sobre os cristãos e a política. Ele diz, para o cristão, é o Papa Francisco que diz, para o cristão é uma obrigação envolver-se na política. O que é ser político? Político é querer o bem seu, o bem da sua família, o bem da sua comunidade, do seu município, do seu estado, da nossa pátria. E se o Brasil... Eu nunca fui partidário. Papai, eu me criei, por assim dizer, na política. Papai foi prefeito de Itajaí, quando não ganhava nada, perdia o seu dia. Mas ser político é uma coisa. Ser partidário, fanático, politiqueiro, isso Cristo não quer. Agora, o verdadeiro político procura envolver-se na política. E nos diz o Papa, nós cristãos não podemos fazer como Pilatos, que fala na Bíblia Sagrada. O que é que fez Pilatos na condenação de Jesus? Mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos. Isso não podemos fazer, ficar passivos, indiferentes. Não podemos, então, lavar as mãos. Devemos nos envolver na política, pois a política é uma das formas mais altas da caridade. Porque busca o bem comum, diz o Papa. E os leigos cristãos devem trabalhar na política. Você então me dirá, mas não é fácil, pois a política está muito suja. Por que a política teve tanta roubalheira? Nós, cada um de nós, você também como eu, Padre Pedro, fomos culpados. Nós não vigiamos. Eu sempre, como professor, que eu fui, aliás, minhas saudações, meus cumprimentos para todos os professores e professores no dia de ontem. Se já partiram dessa vida para a eternidade, a nossa oração. Se idosos, por que não fazer uma visita? Quantas pessoas que diariamente me cumprimentam. Padre Pedro, o senhor foi meu professor e tal, ele gostava muito das suas aulas, tal. Bem, mas então, aqui diz bem claro que, então eu pergunto, a política está suja por quê? Como estava dizendo, se o pai e a mãe não olham os deveres do filho e da filha, o que é que acontece? O filho e a filha relaxam e no final do ano são capazes de rodar. Agora, a coisa bem diferente é quando o pai e a mãe olham de vez em quando, não é preciso todos os dias, os deveres do filho. Assim também nós. Então eu pergunto, a política está suja por quê? Não será porque os cristãos se envolveram na política sem o espírito do Evangelho? Faço-lhe outra pergunta, diz o Papa. É fácil dizer que a culpa é do outro, mas eu o que estou fazendo é um dever trabalhar para o bem comum? É um dever do cristão. Papa Francisco. Aliás, isso aqui já é o Papa Francisco na sala Paulo VI. Felicidades, saúde para todas e todos. E que, aliás, esse folheto foi distribuído, é um folheto aqui, aliás, quase todas as dioceses do Brasil
fizeram um grande esclarecimento. Vejam bem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nunca pediram para um padre, nem o bispo, para torcer por tal partido, por tal partido. Não, isso já é partidário. Aliás, posso dizer, tive um sobrinho meu, lá da região de Blumenau, que também nunca esteve na política, e nesta vez também se meteu na política como candidato a deputado estadual. Não foi eleito, mas pegou uma boa votação. Mas eu não pedi o voto em consciência tranquila para nem sequer o melhor amigo meu. Olha, o meu sobrinho é candidato a deputado, quem sabe em segredo dar um voto para ele. Nem aqui na TV, nem no meu programa diário. Isso é problema partidário. Eu, então, a igreja CNBB não torce por nenhum desses partidos. Cada um é livre, cada um vote conforme a consciência, e aqui diz bem claramente os 7 pecados capitais do eleitor. Vender ou trocar o voto é um crime eleitoral e tem a pena, a prisão de 4 anos. E ainda mais, não votar, ou votar em branco, ou nulo, ou dar o voto de protesto, não resolve a crise política. A sua ausência, deixando de votar, está prejudicando a democracia. Vote para o bem da sua pátria, para o bem do seu Estado. Segundo a sua consciência. Reza o Espírito Santo, para que você acerte para a pessoa que irá trabalhar para o bem do nosso Estado, para o bem de nossa pátria. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você, para iluminar atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe apontar sempre o caminho certo. Agora, a benção da Trindade Santa e de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de Santa Edviges, de São Francisco, de Santa Margarida Maria Alacoque, a benção sobre a água que depois iremos tomar, e nos fará um grande bem, tanto espiritual como também biológico. Então abençoe a Trindade Santa a todos e cada um de nós, especialmente as pessoas enfermas, as crianças e adolescentes meio desanimadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com devoção esta água.